Eu saúdo os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. Que privilégio o Senhor nos concede por mais uma oportunidade de compartilhar com os irmãos a poderosa palavra do Senhor Jesus. Sabe, para nossa meditação, a nossa reflexão neste dia, vamos estar lendo lá em Romanos, lá capítulo 12, no verso 2, onde fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus! Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema de hoje seria transformados para transformar. Você sabe por quê, meu amado ouvinte? A pessoa transformada por Cristo, ela não deve viver conforme os padrões desse mundo. Sabe, os padrões desse mundo, eles banalizam o sexo e fazem da nossa geração uma geração doente, dependente, muitas das vezes das drogas, do álcool, sabe, escrava de relacionamentos e muitas das vezes afundada na solidão. E já a nova vida com Cristo é diferente, meu querido. Sabe, eu estava meditando desde o capítulo 11, sabe, quando Paulo tratou da doutrina e agora ele tratará da ética. Sabe, após ter glorificado a Deus com um maravilhoso hino, lá em Romanos 11, 33 ao 36, depois você dá uma lida. O apóstolo Paulo passa para a parte prática da epístola aos Romanos, que é a aplicação, sabe, do ensino e da doutrina no nosso dia a dia, no dia a dia dos crentes, no comportamento, na conduta, nas ações de cada servo de Deus, enquanto viver sobre a face da terra. Tem que ser diferente, sim. Aliás, amado ouvinte, lá no capítulo 12 ao 16, sabe, responde a pergunta de como deve ser a vida diária dos que foram justificados pela graça. Se você ler a Bíblia, meu querido, você vai entender. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Sabe, ela é ensinada para que seja transferida para a prática. No capítulo 12, Paulo trata de nossos deveres em relação aos outros cristãos, sabe? A comunidade, sabe? Aos nossos inimigos, ao governo e aos irmãos mais fracos. Paulo mostra tudo, sabe? Que após experimentar a graça divina, não é mais possível viver segundo as normas ou, sabe, da maneira de pensar deste mundo pecaminoso, meu querido. Medite lá em Romanos 12, no verso 1 e 2. Uma vida transformada, amado, tem relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Não podemos ter um relacionamento vertical correto se os nossos relacionamentos horizontais estão errados. Você está me entendendo, querido ouvinte? O apóstolo também mostra que, como novas criaturas, nós pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo. E cada membro desse corpo recebeu dons, recebeu talentos. E estes precisam ser usados com humildade, amor, sabedoria, contribuindo para o bem-estar de todos. E todos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Sabe? A nova vida em Cristo consiste em viver em santidade. Oh, meu querido, a minha oração hoje é para aquele que roubava, que ele pare de roubar. Aquele que vive na mentira, na fofoca, ele
Pare com essas coisas. Meu amado, preste atenção a uma coisa. Você não pode estar na presença do Altíssimo e querer continuar com a vida que outrora você tinha, comprando e não pagando. Aonde está o seu temor ao Senhor? A pessoa transformada por Cristo não deve viver conforme os padrões desse mundo. Mas nós temos que ser diferente, temos que pedir ao Senhor Jesus para nos direcionar, para guiar os nossos passos. E você tem que querer mudar. Sabe, tem muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja. Até leem a palavra, mas não colocam em prática em sua vida. Querem continuar vivendo da mesma maneira que vivia outrora. O Senhor Jesus me fez meditar em Romanos 12 e falar para você neste dia maravilhoso que uma vida transformada, ela tem relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Não podemos ter um relacionamento, sabe, meu amado, que agradam ao mundo. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, fala Romanos 12:1. Sabe, a parte prática da epístola começa com uma convocação, um apelo, um chamado, uma convocação do apóstolo, rogo-vos, que em outras versões é exorto-vos. É a primeira palavra desta parte da epístola aos Romanos. Sabe, meu querido, eu estava vendo no texto original grego, o parakale, eu não digo essa palavra direito. Tem o sentido de exortar, apelar, convocar, chamar, rogar. Mas no sentido de chamado. A razão pelo qual o apóstolo Paulo roga aos crentes judeus e gentios, sabe, não com um tom de autoridade, porque Deus já lhe havia demonstrado a sua copiosa misericórdia. Exortar é estimular, é incentivar, é dar estímulo por meio de algo. Paulo, após ter mostrado o maravilhoso plano de Deus para a salvação do homem, sabe, seu absoluto controle para o cumprimento de suas promessas, ele lança um convite, um chamado aos crentes de Roma, para que diante do conhecimento desse propósito de Deus para os homens, passem a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu te pergunto neste dia, você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Ou você tem passado por cima de tudo e de todos para viver a sua vontade? Será que você já orou ao Senhor, já clamou ao Senhor, já falou para Deus, Senhor, eu renuncio às minhas vontades para viver as suas? Você sabe por quê? Porque às vezes nós queremos ir por um caminho que não são caminhos do Senhor. O homem, ele pode fazer plano, mas a resposta final vem do Senhor. Você tem perguntado a Deus?